Deu certo, né, minha irmã? Bom dia, Bom dia, deu certo, né? deu certo, graças a Deus. Ótimo. Acho que aos pouquinhos a galera vai entrando aí. Como nós já estamos já Uhum, no horário avançado, a gente pode começar. Quer que eu faça a oração inicial? sim. Então tá bom. Bondoso Deus, aqui estamos, por enquanto eu e a irmã Mari. Pedimos a tua bênção, Pai, para essas questões que vamos conversar agora, referente ao capítulo dessa semana. Dê tranquilidade, facilidade para a irmã, teu Espírito Santo esteja sobre ela. E que tudo isso que formos discutir, conversar, orar, seja sempre para nós nos aproximarmos mais do Senhor e abençoar outras pessoas também, com esses comentários, Amém, tudo que a gente tem feito aqui. Em nome de amém, Jesus. Amém. amém. Esse livrinho, eu tenho ele aqui, esse agora, né? Mas eu li ele quando eu tinha uns 15 anos, quando eu entrei para a Igreja Adventista, eu li esse livrinho e foi uma bênção assim na minha vida, né? Me ajudou bastante para me firmar assim na fé ali, né? Que eu vinha de várias religiões e tal. E quando eu cheguei na Igreja Adventista, eu vi que a Igreja Adventista estuda a Bíblia, lê bastante livro, né? E eu comecei a gostar muito disso, de ler vários livros, né? Eu li o Mensagem aos Jovens também, que me ajudou bastante. E esse livrinho aqui foi muito bom de ler, né? Um livro pequeno, assim, com pequenos capítulos, bem bom de ler. Gostei de ler ele. Só que era diferente um pouquinho a capa antigamente, né? Agora ele tá mais bonitinho, bem repaginado aqui. A senhora E já, esse livro, a senhora já participou do Momento a Sós com Cristo? sim, Ele fala tudo aquilo que ensina no Momento a Sós com Cristo. Não sei se a é, senhora percebeu. aham, é um livrinho assim, ó, aqui, é o capítulo 5, né, agora, o capítulo 5 ele fala de o desejo da gente de ser bom, né, a gente não é bom, em nenhum momento a gente é bom, para a gente ser bom, na verdade, a gente tem que buscar a Cristo, né, e daí que a gente vai refletir a bondade de Cristo para as pessoas, porque nós não somos bons, né, e daí ali tem aqui, começa, né, o capítulo 5 com uma promessa, falando da promessa de Deus que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração, né? Só esse versículo bíblico aqui já resume todo esse capítulo, que é porque se a gente não buscar a Deus, não tem como a gente ficar ali tentando ser bom, né? Como alguns cristãos fazem. A gente também já tem um momento na vida que a gente não tinha muita consciência, né? A gente ficava tentando fazer tudo certinho, fazer as coisas certas para agradar a Deus, né? Porque eu sempre assim, eu sempre tive isso eu tive um medo. No começo eu tinha muito medo, né, de desagradar a Deus. Eu tinha muito medo de Deus, né, do castigo de Deus. Então, eu aprendi assim, né, que é uma coisa simples. A gente tem que ter consciência, né, que Deus não quer a gente que nem uns robozinho fazendo ali a vontade dele, né, por medo, né, ou por para ganhar alguma coisa, ou para ganhar o céu, a gente vai fazendo as coisas assim automaticamente, né, vai fazendo conforme a gente acha no nosso coração que aquilo vai agradar a Deus, né? Tipo, eu vou deixar de fazer tal coisa, né, para ir para o céu. Mas não é exatamente assim que funciona, né? Claro que a gente vai deixando as coisas, a gente vai deixando tudo que é mal, né? Tudo que faz mal para a gente vai deixando, mas porque Cristo vive em nós, né? Porque Cristo vive em nós, aí a gente vai fazendo as coisas certas. E a gente vai enxergando as coisas erradas que a gente tem, né? A gente vai vendo. Quando Cristo vive em nós, a gente vê que as coisas que a gente está fazendo tá errado, tipo assim, né? A gente é consciente daquilo que a gente está fazendo. A gente vai enxergando o nosso erro. E aqui fala, né? A luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. É a maior de todas as batalhas. Porque o que que eu quero fazer? Eu quero fazer aquilo que é mais cômodo para mim, né? Mais prático. Eu quero fazer aquilo que vai me agradar. O meu eu quer agradar a minha pessoa, o meu corpo, né? Quer ser aquela pessoa mais extrovertida, legal, que todo mundo gosta, né? Que tá no meio das rodinhas. E a gente percebe que quando a gente está
servindo a Jesus, né? E com Jesus no coração, quando a gente está buscando mais a presença dele, tendo mais comunhão, quanto mais comunhão a gente vai tendo com ele, mais a gente vai enxergando o quanto a gente é defeituoso, né? O quanto a gente está errado nas coisas, o quanto a gente está equivocado com as coisas. E às vezes a gente até, que nem diz a Ellen White, né? Que ela se envergonhou de escrever. E teve um momento aqui desse capítulo que ela diz: Eu me envergonho de escrever isso, né? Por causa que a gente vê o quanto a gente está errado, né? E aqui está escrito assim, ó: toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Não há nele coisa sã. Nós estamos doentes, nós estamos num mundo cheio de pecados, né? E a nossa alegria, às vezes, é fazer coisas que a gente fique feliz, né? Com todo mundo, ver, tipo, ser a pessoa bem sucedida, assim, no caso, com todo mundo, agradando as outras pessoas, né? Tá ali naquelas rodinhas de onde que todo mundo faz, a gente faz também, né? Agradando o próprio eu, que a vontade da gente é essa, né? Agradar todo mundo. Mas a gente pensa, na verdade, as coisas erradas, né? Porque o que a gente tem que fazer é agradar a Deus, né? E o que Deus se agrada? Deus se agrada de um coração sincero, né? Coração sincero que busca, que tem comunhão com Ele, né? Deus convida a gente, né? Vinde e arrazoemos. Deus quer conversar com a gente, Deus quer ter um relacionamento, né? Que nem diz ali no MASC, que a gente aprendeu no MASC, né? A ter um relacionamento. O MASC foi, nossa, uma mudança assim na minha vida, né? Uma mudança bem grande, porque eu aprendi muita coisa ali que eu nem imaginava, né? De como Deus, ele quer ter um relacionamento de pai e filho com a gente, né? Que a gente conte tudo para ele, que a gente conte tudo que está no coração, se está ruim, se está bom, a gente conte tudo, tudo que está ao nosso redor, a gente converse com ele, né? A gente aprende a ter mais, assim, uma amizade com Deus, né? A gente sabe que ele é um Deus soberano, dono de tudo, né? Às vezes eu fico comparando assim, nossa, às vezes eu tenho vergonha de conversar com o meu patrão, né? Aqui, que ele é um cara, digamos, poderoso, assim, né? Aqui na minha cidade, no Rolante, né? E aí eu fico pensando assim, nossa, eu tenho vergonha de falar com o meu patrão, que ele é um proprietário de muitas terras, ele é, né? Mas imagina eu conversando com o Deus que é dono de tudo, o Deus poderoso, criador de todas as coisas, e ele me dá acesso para mim poder conversar com ele o tempo que eu quiser, quanto tempo eu precisar falar com Deus, o tempo todo eu posso estar em comunhão com ele, né? Isso para mim, assim, eu fico pensando, sabe, é grande demais, nossa, é muito grande, né? Esse relacionamento que Deus quer ter com a gente é, algo assim que na minha mente parece assim, sabe, é tão maravilhoso, né? A gente pensar que Deus, o Todo-Poderoso, quer conversar comigo, que sou a Mari, só a simples Mari aqui, né? Pecadora, cheia de defeito, e ele quer ter um relacionamento comigo, ele quer conversar, quer saber como foi o meu dia, quer saber o que que dói na minha alma, né? Isso para mim é a coisa mais incrível, assim, né? Que Deus quer conversar com a gente, que Deus quer nos chama de filhos, né? O que eu poderia mais comentar aqui? Quando nos entregamos a Deus, temos necessariamente que renunciar a tudo que separa dele, tudo que separa dele, né? Se a gente percebe que alguma coisa está separando a gente de Deus, a gente tem que renunciar àquilo, né? Tem que renunciar. Às vezes eu fico muito tempo no telefone, muito tempo. Eu não tenho nada de mal no meu telefone, nada mesmo, né? Mas tem coisas que às vezes nos separam de Deus porque ocupam muito tempo da vida da gente, né? Tem coisas assim que às vezes a gente pega assim sobrecarregado de tanta coisa que a gente para pensar, será que é isso que Deus quer da gente? Uma sobrecarga? E essa semana, por coincidência, eu também me peguei fazendo isso, de me sobrecarregar. Eu
não fiquei cuidando das datas, sabe? Só fui aceitando, dizendo sim, 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 né? Porque às vezes a gente tem assim de não dizer não para Deus, né? Para Jesus, né? A gente diz, como eu não posso dizer não para Jesus, né? A pessoa me convidou, é porque Deus pediu para ela, né? Então eu não vou dizer não. E eu já tinha aqui esse compromisso hoje de comentar, né, esse capítulo, quando eu coloquei, eu vi lá que, não me lembro se foi o pastor Rufino ou se foi o Anap que coloca ali, né, os capítulos e pediu para as pessoas escolherem um dia, né? Eu olhei, eu vou escolher o capítulo 5 aleatório, assim, né? Não vi nem o que estava escrito nesse capítulo, né? Fui lá e coloquei os capítulos 5. Fiquei com o desejo, né, de ajudar ali, de compartilhar também, de também entrar, né? Porque eu tenho uma dificuldade, assim, eu tenho dificuldade, assim, de dialogar, ou de, eu nunca preguei, né? Para não dizer que nunca preguei, eu preguei quando eu tinha 18, não, eu tinha 15 anos, eu preguei numa semana de oração jovem, mas um irmão ajudou muito, né? Mas eu consegui vencer a timidez. Então a gente vai, eu pensei, né? Eu vou fazer isso para me treinar, porque eu preciso, né? Tirar essa timidez, porque está escrito lá na Bíblia, ai dos tímidos, né? Ai dos tímidos. Então eu tenho que vencer isso, né? Então eu pensei, isso é uma oportunidade para mim vencer isso. Vai ter ali, eu vou comentando, né? Vai ser uma oportunidade. E aí eu aceitei. Então, essa foi a primeira coisa que eu aceitei. Depois, eu aceitei participar da Semana Santa, sendo a professora ali de alguns dias, né, contando a historinha para as crianças lá na igreja. Porque a gente fez separado, né, as crianças ali dos adultos. A gente tem Semana Santa agora, adiantado. A gente fez essa semana. E aí tinha historinha, né, para mim estudar, para contar ali para as crianças. Tinha um material que eu tinha que preparar, né, lúdico ali. E depois eu acabei também aceitando o meu dia de contar a história no momento de adoração é amanhã. Amanhã de manhã eu tenho que contar a história do momento de adoração infantil lá dentro da igreja. E aí tem a história da lição, que eu também sou a professora dos primários, né? E eu também tenho que estudar a lição ali, a história da lição, preparar as brincadeirinhas, dinâmica que tem, agora é diferente, né? A lição dos primários, agora a gente tem a lição e a gente segue ali um cronograma, né, com várias coisas, várias atividades, arte, coisa arada, bastante coisa. Então eu me sobrecarreguei. Eu me sobrecarreguei e orei muito. Deus, olha onde eu me enfiei. Eu aceitei tantas coisas, Senhor. E agora o Senhor vai precisar me ajudar. Preciso da sua ajuda, Pai, porque não tem como eu voltar atrás e cancelar, porque eu aceitei, né? E eu sei que o Senhor vai me dar a devida capacitação para isso, para administrar isso, né? Eu sei que não é coisa assim difícil para quem está acostumado, para quem é bem, né, desenvolvido, mas eu tenho certeza que Deus está me ajudando. Ontem de noite, né, eu concluí lá a Semana Santa no momento das crianças ali, encerramos, né? Daí hoje já vai ser na igreja e escola sabatina, no caso. E aí agora eu vou comentar o livro aqui, né? Mas assim, eu sei que eu me enfiei em tantas coisas, eu sei que também isso também não agrada a Deus, né? Em tantas coisas assim, a gente tem que pensar, não, eu já aceitei esse, agora eu vou me dedicar a esse, estudar, né? E depois eu aceito outra coisa. Também tem outros irmãos, né, que podem aceitar. Deus não se agrada que a gente se sobrecarregue de tudo, né? Se encha de coisas. Porque às vezes a gente pensa assim, não posso dizer não, né? Porque senão eu vou estar fazendo algo errado, né? Às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa assim meio que no automático, né? Fazendo no automático, a gente não pergunta para Deus, Senhor, eu não perguntei, não orei, perguntei, peraí, eu vou conversar com Deus para ver se, né, se eu consigo fazer mais isso. Então eu fui aceitando assim, né, e me sobrecarreguei. Mas a gente aqui, né, que nem eu disse, quando a gente entrega a Deus, temos a necessidade de renunciar tudo que nos separa dele. E a gente tem que administrar o nosso tempo, né? Nosso tempo, o que a gente está colocando no nosso tempo ali, né? Para ver o que a gente precisa renunciar. E às vezes a gente coloca coisas que a gente nem percebe, né? São amarras de Satanás, às vezes. São amarras de Satanás, né? Ó, a vida de comodidade egoísta e sem responsabilidade também funciona como um ídolo. Alguns ídolos que a gente coloca, né? A vida de comodidade.
A gente quer buscar o que é cômodo para nós, né? E sem responsabilidades. Não podemos ser metade do Senhor e metade do mundo. Nós somos filhos de Deus, né? Não somos filhos de Deus a menos que o sejamos inteiramente, inteiramente filhos de Deus, né? Em tudo que a gente for fazer, a gente tem que sempre pensar que Deus habita em nós, né? Existem aqueles que dizem servir a Deus, embora se apoiem nos próprios esforços para obedecer à sua lei, formar um caráter perfeito e garantir a salvação. Talvez é assim, né, que eu pensei que eu não posso, né, tem que aceitar tudo, tem que fazer tudo, né, mas não é assim com Deus, né, a gente tem que ser sincero e dizer, né, não, peraí, eu já tenho um compromisso, né, com várias coisinhas, isso é só um exemplo, né, mas tem muitas coisas na vida da gente que a gente faz um ídolo, né, porque é claro que a gente tem consciência, a gente como cristão, né, a gente tem consciência que a gente não o que é certo e o que é errado. Só que aquelas coisas que são gritantes, assim, a gente não faz, né? Mas às vezes a gente se perde por algumas coisinhas, né? Algumas coisas pequenas que a gente não se dá conta, assim. Quando Cristo habita no coração, a pessoa se sente tão repleta do seu amor e da alegria da comunhão com Ele, que se torna cada vez mais apegada a Ele. E aí sim, né, quando a gente está bem apegado a Cristo, a gente percebe essas coisas pequenas que nos separa dele, e aí sim, né, ao contemplá-lo, o próprio eu é esquecido, né, esquecido. O amor a Cristo é a motivação certa para a ação. Tudo que a gente faz é por amor a Cristo, né? E os que sentem o amor de Deus não perguntam qual é o mínimo que podemos fazer para cumprir os requerimentos de Deus. Eles não perguntam qual é a norma mais baixa, mas o seu desejo é andar em total harmonia com a vontade do Redentor. Com sinceridade, renunciam a tudo, manifestam um interesse proporcional ao valor do objeto que buscam. Dizer ser cristão sem sentir esse amor profundo é falar de maneira vazia, uma fria formalidade e algo extremamente penoso. Né? A gente pode dizer que é cristão, que a gente guarda o sábado, que a gente não come alimentos impuros, que a gente tem uma vida, a gente vai à igreja, né, todo sábado. A gente pode falar isso, mas não sentir no coração, né? Porque quando a gente sente, se torna mais simples, né? Mais simples. Deus não quer sacrifícios, grandes sacrifícios da gente. Deus quer algo assim. Tudo que Deus faz para nós, que Deus pede de nós, é simples, né? Deus não pede coisas assim impossíveis para nós. Porque quando a gente entrega o nosso coração, a gente entrega o coração a Ele, tudo que nós formos fazer se torna fácil e simples, né? E a gente enxerga o que está fazendo de errado quando a gente entrega o coração inteiramente a ele, né? Ô Mari, fazer um Ah, comentário aqui sobre a sua fala aí. Eu tenho compreendido assim, ó. É, não é errado você assumir vários compromissos, desde que isso não atrapalhe a sua comunhão com ele, né? No seu caso, por exemplo, aí, sem querer você acabou, como você está dizendo aí na sua experiência, né? Desse final de semana e tal, você assumiu vários compromissos. Se isso não trouxe uma ruptura no seu relacionamento com Jesus, beleza, lógico. Talvez te trouxe um estresse, uma preocupação e tudo mais, né? A rotina pastoral é isso aí vezes 100. eu Mas, imagino. mas eu digo assim, o problema é quando a nossa rotina nos leva longe de Jesus. A gente não ora, a gente não estuda a palavra, entendeu? Quando isso começa a Uhum, acontecer, aí isso é perigoso. Não pode. E é pecado, porque uhum, daí a gente se afasta de Deus. Como diz o pastor Pavel, tudo aquilo que exige a minha atenção, tudo aquilo que é minha prioridade, isso é o seu ídolo. Então, por exemplo, se eu troco Jesus, a comunhão com ele, por um encontro 7, é pecado. Se eu encontro Jesus, se eu troco Jesus pelo trabalho, é pecado. Porque o pecado nos afasta de Cristo. E aí o inimigo usa cada
situação para cada pessoa, né? É algo que a gente tem que Uhum. refletir. Eu, na verdade, eu acho que eu entrei mais em comunhão com Deus por causa dos meus vários compromissos. Eu me peguei orando várias vezes durante o dia e vários momentos, assim, dirigindo, eu ficava pensando, Senhor, eu já conversava com Deus, né? Tudo pedindo socorro para Jesus o tempo todo, porque assim, quando eu percebi que eu tinha vários compromissos e que todos eram para esse final de semana, quando eu caí assim na realidade que eu tinha as mesmas datas, né? Aí eu pensei assim, nossa, eu acho que eu não vou dar conta, mas aí eu me apeguei mais ainda a Deus, né? E comecei a orar mais e pedir socorro para Ele. Eu falei, Senhor, o Senhor vai ter que precisar, eu preciso da sua ajuda para lembrar de tudo que eu li, porque senão vai acontecer o quê? Eu vou contar a história da adoração infantil lá na lição, vou contar a lição lá na adoração infantil, vai ser, né, tudo uma bagunça. E eu preciso da sua ajuda. E Deus, realmente, Deus nos ajuda, né? E eu sei, assim, que Deus tem me ajudado bastante. Deus tem me ajudado e, na verdade, todos esses compromissos me aproximam bastante, mais ainda de Deus, né? Porque a gente fica mais focado nas coisas de Deus, esse livrinho que era um livrinho que eu não estava pensando em ler, né, esse ano, eu tinha outros livros ali para ler, mas aí eu larguei um pouco por causa que também estava muito socorrado de livros, assim, né? Tem uns livros que eu não li ainda, tem um da Darley Alves que eu não li, que eu queria ler, e daí agora a gente pegou um lá que é de oração, né? Aquele de oração, lá no curso de líderes, eu quero ler também, daí já está começando a ficar uma pilha de livros ali, eu não estou conseguindo ler nenhum, né? Mas agora eu quero focar nesse aqui primeiro, terminar de ler esse, né? E eu também estou fazendo o ano bíblico, então vai acumulando, né? Muita coisa. Mas o que estamos renunciando, quando renunciamos a tudo, estamos nos livrando de um coração contaminado pelo pecado, entregando-o para que Jesus o purifique, lavando-o com seu sangue e o salve pelo seu amor incomparável. Apesar disso, alguns ainda acham difícil renunciar a tudo. Envergonho-me de ouvir falar e de escrever sobre isso. Ó, essa parte que eu achei assim, nossa, me chamou muita atenção que ela escreveu isso. Me envergonho de falar e de escrever sobre isso, né? Eu imagino assim a Ellen White, né, recebendo as mensagens de Deus, de tudo, né, que era para ela escrever, e ela escreve isso, ó, me envergonho de escrever sobre isso. Às vezes a gente se pega com vergonha de alguma coisa que a gente faz também, né? A gente fica com vergonha de estar, de, tipo assim, de renunciar a algumas coisas que a gente se. O caminho da transgressão só leva à miséria e destruição. É que a gente, assim, o ser humano, né, a gente está em busca da felicidade, sempre em busca da felicidade, né? E às vezes pensa que o caminho da felicidade é do nosso jeito, né? É fazer a nossa vontade. Aquilo que está com vontade de fazer, faz. É isso que o mundo diz, né? Mas não, é Deus é que sabe. Ele sabe, né, tudo que vai fazer bem pra gente, tudo que faz mal pra gente. Então, basta seguir, né? Quando eu não tinha nenhum conhecimento assim da Bíblia, né, eu era da Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus eles não estudam muito a Bíblia, né? Estudam um pouco. Eles estudam um pouquinho, mas só algumas coisas. Tipo, eu ia na escola dominical, a gente tinha lição também, igual a lição da escola sabatina, né? Só que a lição dominical. E na lição dominical, a gente estuda ali a Bíblia, só que eles não estudam, né, sobre o sábado, claro, eles colocam ali só o que interessa, né, para a religião Assembleia de Deus, no caso. E eu me apegava muito, a minha mãe disse que eu rasguei a Bíblia dela, estraguei a Bíblia dela, de tanto que eu estudava, né, eu ficava lendo quando eu era pequena, assim, até uns 11 anos, né, com 12 anos eu saí de casa, fui trabalhar, né, então eu estudava muito a Bíblia, mas com a lição dominical, com a lição errada, né, e aí ali eu respondia todas as perguntinhas que tinha, igual as da escola sabatina, só que era cheio de questões, né? Bastante, a gente estudava, tinha um texto ali, e embaixo tinha vários perguntinhas para a gente responder. Nossa, eu vasculhava a Bíblia procurando as respostinhas, eu respondia tudo, né? Eu gostava muito de mexer na Bíblia, eu gostava muito de estudar a Bíblia. E então, assim, mas o que que era? Era o que agradava ali ao próprio eu, né? Não tinha nada assim, tipo, que obedecer a Deus não precisava, né? Precisava guardar os mandamentos.
só aqueles, né, os básicos ali, que é tipo, honra pai e mãe, né? Mas os outros mandamentos, eles nem falavam muito sobre os mandamentos, eles nem falam sobre os mandamentos. Eles falam, não sei como eles têm um conteúdo, né, só sobre a graça, praticamente. Só sobre graça, sobre o amor de Deus, né? Não tem muito, assim, a gente estudar como a gente estuda na escola, na igreja adventista. Quando eu entrei para a igreja adventista, aquilo ali foi, assim, me chamou muita atenção, né? Me chamou muita atenção que estudavam a Bíblia inteira, sabe? Do Velho Testamento até o Novo Testamento, tudo, sabe? E os livros, assim, me chamou muita atenção. Então, eu fiquei nesse caminho já, né? Já fiquei, porque essa é a diferença. É de que a gente não deve fazer o nosso próprio eu, e sim, né, agradar a Deus. Buscar a Deus, quando a gente busca a Deus, tem uma convivência com Ele, com intimidade com Deus, a gente se torna outra pessoa. E no começo, né, ali, eu até me convenci, assim, né? Me convenci de que a igreja adventista era a verdade, né, era verdadeira. Eu me convenci que tudo estava certo ali, mas eu não tinha ah, essa comunhão, que agora eu tenho uma comunhão com Deus, porque através do MASC, né, eu aprendi isso, a gente ter esse relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso, né? Da gente poder se relacionar com Deus como um amigo, como um pai, né? Ter essa intimidade com Deus, conversar com Ele, poder contar tudo para Deus, né? O que a gente está vivendo todos os dias. A gente pode contar a todo momento com Deus, a todo momento, né? Em tudo que a gente estiver passando. Aqui no finalzinho diz, ó, muitos perguntam, como devo fazer a entrega do próprio eu a Deus? Você deseja entregar a Ele, mas não tem força moral, é escravo da dúvida e controlado pelos hábitos da sua vida de pecado. As suas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Você não consegue controlar os pensamentos impulsivos e afeições. O conhecimento das suas promessas não cumpridas e de votos violados enfraquece a sua confiança na própria sinceridade. A gente, né, a gente percebe que a gente não vai conseguir e aí enfraquece, né, a nossa confiança de que a gente é sincero. Será que a gente está sincero? Será que realmente eu sou sincero? Será que o meu coração realmente é verdadeiro? Né? A gente fica nessa dúvida por causa que a gente às vezes quebra algumas promessas. A gente fala que vai fazer alguma coisa, né? Não consegue cumprir aquela promessa e aí a gente fica pensando, né? A gente cai nessa armadilha de Satanás de pensar, né? Que a gente não vai conseguir mesmo, que é muito difícil, né? Que é algo difícil ser servo de Deus. A gente fica pensando que é algo que a gente não vai conseguir, que o nosso coração, né? Não é muito sincero, mas Deus, que a gente pode, né? Ter um coração sincero, falando tudo para Ele, todo momento, de todas as coisas que a gente vê na nossa mente, a gente pode conversar com Deus. E o poder de escolha que Deus deu ao ser humano deve ser exercido, né? A gente pode escolher o tempo todo. Cada coisa que a gente está fazendo é uma escolha que a gente faz. A gente faz escolhas o tempo todo, né? Você não pode mudar o próprio coração, nem por si, mesmo entregar as suas afeições para Deus, mas pode escolher servir a Deus. Você pode dar-lhe a sua vontade. A gente pode entregar a nossa vontade a Deus, né? A gente, por conta própria, a gente não consegue servir a Deus, por conta própria, assim, né? Porque se a gente fosse seguir a nossa vontade, a gente não tem vontade de ler a Bíblia, a gente não tem, assim, aquela vontade, assim, né? A gente quer estar, de repente, olhando um filme, né? No nosso momento vago, a gente não está trabalhando, a gente quer estar curtindo, né? Saindo, fazendo outras coisas. A gente pode curtir, não é errado, né? A gente pode curtir a natureza, a gente pode sair, mas em tudo que a gente fizer, em tudo, na nossa diversão, no nosso trabalho, na gente se alimentar, no nosso jeito de vestir, em tudo, né? Em tudo a gente pode estar servindo a Deus e fazendo a vontade dele. Essa é uma coisa, Satanás quer que a gente pense que aquilo ali é muito difícil, que é muito difícil servir a Deus, né? E parece impossível, né? Mas quando a gente tem um relacionamento com Deus íntimo, assim, um relacionamento verdadeiro, a gente percebe que é simples, que é fácil e que tudo que Deus pede para nós é para o nosso bem.
né? Que é nós, que a gente às vezes quer coisas pra gente que faz mal pra gente, né? Que o nosso eu busca coisas que nos prejudicam. E Deus quer coisa para nós que não vai nos prejudicar, coisas que vai fazer bem para nós, para nossa saúde, para nossa convivência com outras pessoas, né? Tudo que Deus pede para nós é simples e fácil de cumprir. Mas quando a gente está no mundo, parece difícil, né? Quando a gente está lá no mundo, apegado às coisas do mundo, a gente pensa assim que é difícil servir a Deus, né? Mas, ó, ele então, se a gente entregar-lhe a vontade, ele então operará em você o querer e o fazer, segundo a sua graça. Desse modo, toda a sua natureza estará sob o controle do Espírito Santo, do Espírito de Cristo. As suas afeições ficarão centralizadas nele e os seus pensamentos estarão em harmonia com ele, né? Tudo depende dele, da presença dele na nossa vida. É correto desejar ser bom e viver uma vida santificada, mas nada disso tem valor se ficar apenas no desejo. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristão. Eles não chegam ao ponto de entregar a sua vontade a Deus, não escolhem agora ser cristão, eles vão adiando, né? Por meio do correto exercício da vontade, uma transformação completa pode ocorrer em sua vida. Entregando a vontade a Cristo, você se une com o poder que está acima de todos os outros. Obterá a força do alto para permanecer firme e, pela constante entrega a Deus, será capacitado para viver a nova vida, a vida de fé. Esse livrinho é muito bom, né? A gente começa a ler, assim, a gente quer continuar, a gente não quer parar. Dá vontade de terminar de ler ele todo num dia só. Eu devo ter lido ele bem rapidinho, quando eu era jovem. Depois eu li mais uma vez com o meu guri, quando ele era pequeno, né? O meu guri gostava muito de ler quando ele era mais pequenininho, agora ele tá na adolescência, ele não gosta muito de ler. Mas é um livrinho muito gostoso que, nossa, nos aproxima bastante de Deus. É muito legal esse livro. É muito bom mesmo. Tenho muita vontade de ler. E, nossa, as palavras aqui da Ellen White, né? São tudo assim especiais para nós colocar em prática a nossa comunhão com Deus. Para a gente ter esse relacionamento íntimo com Deus, né? Que Deus é maravilhoso, ele tem sempre o melhor para nós, né? Às vezes a gente pensa que é difícil, mas não, né? É fácil. Não. Tem momentos que é difícil, mas mesmo nos momentos difíceis, Deus nos ajuda, nos capacita, né? Se alguém gostaria de comentar alguma coisa aí, pode comentar, tá, gente? Alguém gostaria de comentar? Enquanto o pessoal pensa aí, eu vou, eu vou fazer alguns comentários aqui, mano, daquilo que eu separei aqui das minhas anotações, e eu já até postado ali no grupo hoje. A gente viu aqui nesse capítulo de que a verdadeira religião, ela não consiste apenas em cumprir deveres ou tentar obedecer a Deus pela própria força, né? Ela nasce, na verdade, do amor por Cristo. E quando Cristo habita no coração, o amor por ele se torna a motivação para obedecer e viver em harmonia com a sua vontade. Então, essa foi praticamente aí uma essência forte aqui desse capítulo. Muitas vezes nós desejamos ser bons, na verdade, mas acabamos ficando apenas no desejo. E para que isso aconteça, para que haja realmente uma mudança real, é quando você e eu nos decidimos entregar a nossa vontade a Deus. E aí, ao fazer essa escolha, Deus começa a operar de forma interior, na nossa mente, no nosso coração, transformando nossos pensamentos, nossos sentimentos e o nosso próprio caráter. E aí a vida passa a ser guiada pelo Espírito de Jesus, né? Então a gente percebe que a nossa maior batalha não é fazer alguma coisa, mas é a batalha interior. A luta principal da vida espiritual é contra o eu. Toda hora a gente tem que estar ali, né? Lutando contra o eu em Cristo. Então é muito interessante essa questão aí.
Vamos lá, pessoal. Façam seus comentários aí, suas observações, caso queiram, né? Tem algum ponto aí durante esse capítulo dessa semana que você achou interessante, queria compartilhar? Bom Um dia. dia. Deixa eu falar. Pode ir, irmã. O que eu achei muito interessante é que muitas vezes a gente quer simplesmente que Deus faça um milagre transformando o nosso caráter, né? E a parte que eu estudei é que a batalha contra o nosso próprio eu é uma das lutas mais fortes para ser ferida, né? Para ser vencida. E quando a gente se entrega de verdade e entra nessa batalha, a vitória com o Senhor Jesus ela é certa. Teve algumas coisas que me chamou muita atenção nesse estudo, foi isso, né? É a renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus. Muitas vezes eu percebo, eu vivia perguntando a Deus, né? Porque, e pedindo a Deus que eu queria vencer, mas muitas vezes essa vontade, realmente entreguei essa minha vontade, me sujeitar a Deus de verdade, e é o que esse estudo vem falando. E outra parte que me chamou muita atenção também foi que ali o Senhor Deus fala, né, que ele não quer uma entrega nossa que não seja inteligente. Ele quer que a gente saiba o que está fazendo, que a gente estude, que a gente compreenda de verdade, porque ele não quer máquinas. Ele não quer o que a gente faça por fazer. Ah, eu vou fazer porque eu quero entrar no céu, ou porque tem medo de ser castigado. Não, além de ser uma entrega inteligente, com razão, né? Até o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele quer essa entrega que seja por amor a ele. Porque se a gente faz algo que não seja de coração sincero e verdadeiro, o Senhor Deus não tem interesse nisso. Kim, você ia falar? Bom dia. Só complementando. Passei anos na igreja e nunca tinha ouvido sobre esse detalhe. E foi nessa semana que passou, eu até, eu até compartilhei no grupo da minha igreja ali. E para mim fez todo sentido. Às vezes a gente luta contra defeitos de caráter que a gente tem ou pecados acariciados. E luta pedindo pra Deus, Deus transforma, Deus me ajuda, e tu vai, tipo assim, tu fica uma semana sem cometer aquele erro, daí depois tu cai. Aí tu se martiriza, tu vai lá, se lamenta um monte, chora, e Senhor, me ajuda, e a sensação é que parecia no caso, né? Muitas vezes que nunca iria mudar. Os defeitos de caráter a gente ia ter pelo resto da vida, como um espinho na carne. Essa era a sensação. E essa semana que passou, eu vi, e eu não sei onde que eu vi. Eu assisto muito culto, muita pregação, mas enfim. Mas o resumo era assim: quanto mais tempo tu passa com Cristo, menos tempo tu tem para pecar. Então a maior luta não é para ficar tipo o tempo inteiro pedindo, ó, meu defeito de caráter muda ele. Não, é Senhor, eu quero estar mais tempo contigo. Passo mais tempo conversando com ele, porque realmente faz todo sentido na minha mente, né? Que quando tu tá próximo de Cristo, tu acaba não tendo tempo para pecar, tu acaba não tendo tempo tipo, para. Não quer dizer que tu vai ser 100% perfeito, porque tu tem trabalho, tu tem vida, enfim, mas a nossa maior luta, a principal, eu acredito, é se aproximar de Cristo, é estar conectado com Ele constantemente. Essa é a maior luta. Esse, para mim, hoje, tem sido o meu maior pedido para Ele. Não é, Senhor, muda. Por exemplo, imagine que eu fosse mentiroso. Só um exemplo. Senhor, me ajuda a parar de mentir. Me ajuda a parar de mentir. Não, Senhor, me ajuda a ficar do teu lado. Me ajuda a estar conectado contigo o tempo todo. Porque eu não vou ter tempo para mentir. Basicamente isso. É bem por aí mesmo.
Xiaomi 2429PN74G. Quem é você, meu querido ou querida? Se manifeste aí pra gente saber quem é você. Pastor, sou eu, Edi, pastor. É porque eu Ah, mudei de Edi. celular e eu não consigo mudar. Eu estou aqui, estou ouvindo, mas também estou pensando nisso. Eu tenho que ver isso aí para mudar. Ah, então Colocar tá. o nome eu não consigo, tá bom? Tá bom mesmo, tá bom. Tá Só certo. por curiosidade para saber quem é. Já mudei aqui para Isso, a isso. senhora, pronto. Mas isso a Ah, senhora então tá faz ali bom. na. Você tem a opção de fazer isso no próprio aplicativo. Dá uma pesquisada durante a semana. Não é difícil não, viu? Isso, tá certo. Obrigada, pastor. Nada de nada. Muito bem, mais 2 minutinhos. Se alguém quiser fazer algum outro comentário, alguma outra consideração. Não sei se a Mamari também quer fazer as últimas Eu me, observações. eu me lembrei aqui agora, assim, falando, né? A minha irmã falando ali, de alguma coisa que eu gosto muito, que eu gostava no meu tempo, sabe, de que eu era afastada de Deus, né? Na verdade, afastada totalmente, não, eu sempre tinha, né, aquela vontade, aquele desejo de sempre servir a Deus, mas do jeito errado, né? Mas eu sempre pensava assim, essas músicas são tão legais, né? Eu gosto muito de música, sabe? Então eu era muito apegada às letras das músicas mundanas. Se eu começar a cantar, eu canto até o fim, né? Eu canto até o fim as letras, assim, de cor e tal. Nas músicas românticas, sabe? Aquele apego, assim, por música romântica, né? Muito, nossa. E aí, chegou um tempo, depois que eu comecei a fazer o MASC, né, que eu coloquei na minha mente que nenhuma música que não for louvor, não, eu não quero cantar. E eu não quero ter no meu coração essas músicas, né? E quando eu era desbravadora, também eu aprendi ali na lei dos desbravadores, né, a ter sempre um cântico no coração. E aquilo sempre ficava na minha mente, ter sempre um cântico no coração. Que cântico é esse que eu tenho que ter no coração? E aí, de vez em quando, agora, né, uma semana passada aí, eu me peguei cantando música romântica. E eu, opa, o que que tá acontecendo? Por que tá me vindo essas músicas na minha cabeça o tempo todo? E eu, não, sabe? Eu parava e começava a cantar o louvor, daqui a pouco mais vinha uma música romântica de novo no meu coração. E eu começava a cantar, e saía pela minha boca e eu começava a cantar. E eu, não, tem alguma coisa errada. Vou falar com Deus, né? E daí comecei a me apegar mais a Deus. Eu pensei, não, tem alguma coisa errada, tá tendo uma falha aí, porque tá entrando coisas que eu não quero que entre mais no meu coração. Eu determinei que não é mais para entrar. Então, ou seja, eu devo ter passado a minha mente meio que vazia por alguns instantes, que eu me despercebi, me descuidei, que eu fiquei afastada de Deus, né? Provavelmente eu fiquei algum período ali sem falar com Deus, alguma coisa assim, que entrou as músicas mundanas no meu coração, né? Porque Satanás sabe do que a gente gosta. Ele sabe, né? E daí começou a entrar aquelas músicas e eu tive uma luta, foi realmente uma luta, assim, durante o dia inteiro para me afastar daquelas músicas, sabe? Porque eu sei, né? A gente sabe, tem consciência de que é coisinhas tão, né? Uma letra simples, a letra da música ali não tem maldade, mas para quê, né? Para que essas músicas estão entrando na minha mente? Não tem nenhuma utilidade, então eu deletei, sabe? Às vezes é uma luta pequena que a gente despercebida assim, né? Parece que não é nada, mas pode ser uma arma e uma ferramenta de Satanás para outras coisas, né? Com certeza, irmã Mari. É verdade. Então, Tudo, nesse pastor. momento, nós vamos orar, né? E faço apelo a todos vocês que aqui estão, João, Silvana, a Edi, o Gerson, a Marisa, o Orides, o Kim, né? Enfim, outros amigos que vão estar entrando posteriormente e vendo esse vídeo. Coloque o seu nominho ali para você participar conosco, nos ajudar coordenando esse momento, como a Mari fez hoje. Muito bem feitinho, né? Com muito carinho e amor. Vamos orar então? Está aberto. Começando com a irmã Mari, vamos orando e tal. Quem quiser participar da oração, tá bom? Até no máximo às 6 horas. Vamos focar então, principalmente no tema de hoje proposto, né? A questão de estar na presença de Cristo e tudo mais. Começa contigo, irmã. E aí Deus vai tocando o coração aqui dos nossos amigos para nós intercedermos em Cristo nesse momento. Oremos então. Pai, nós somos muito gratos neste momento, Senhor Deus, por este grupo abençoado que o Senhor colocou na nossa vida, esse grupo de pessoas, que mais pessoas possam ter acesso a esse grupo e entender o verdadeiro valor de estar pertinho de Ti, Pai.
Senhor, obrigado pelos livros que o Senhor deixou para nós, por esse livro tão abençoado também, esse livro que nos ajuda, que nos deixa mais, nossa mente mais clara, que nos ensina e nos aproxima mais ainda de Ti. Pai, que todo o conteúdo que for de Ti, Pai, que venha na nossa mão, que a gente possa aproveitar e continuar sempre, sempre buscando o que é melhor para nós, buscando sempre a Sua presença, Pai. Que possamos estar bem conectados contigo, Senhor, em íntimo relacionamento, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer, Pai, por todos os momentos da nossa vida que o Senhor está sempre presente em nossa vida, e mesmo quando a gente se afasta, o Senhor nos busca com amor, e nós queremos lhe agradecer por tudo, Pai. Dá-nos um sábado feliz na tua companhia, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Continuando na tua presença, maravilhoso Deus, quero te agradecer, Pai querido, por essa mensagem, por este momento, por essa reunião. Te pedir, ó Deus, que o Espírito Santo continue nos conduzindo e nos colocando, ó Deus, aquilo que é importante para a nossa salvação no nosso coração e na nossa mente, e que nós saibamos, ó Deus, aproveitar bastante as oportunidades que temos de aprender, de ler, de estudar, ó Deus, tudo aquilo que nos aproxima cada vez mais e mais de Ti, e que para nós, ó Deus, sermos luz na nossa família, no nosso meio de convívio, enfim, Senhor, que o Senhor continue abençoando esse dia, que o Teu Santo Espírito coloque no nosso coração e no coração dos nossos amados irmãos, para irmos para igrejas alegres, felizes, e estar sempre em reunião também com nossos irmãos. Fique conosco, ó Deus, no restante desse dia, nos abençoe, nos guarde. Obrigado pelos cuidados com a nossa família. E eu entrego a Deus, querido, as pessoas doentes nas sagradas mãos do Senhor, pedindo que o Senhor cuide, ó Deus, e pedindo que a cura, Pai querido. Guarda-nos na tua presença. E é em nome de Jesus que eu oro, agradeço e confio. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ainda na tua presença, Pai, somos gratos ao Senhor, porque o motivo de amanhecermos é a sua misericórdia, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede por estar no meio de irmãos, meditando, refletindo, repassando tudo que fizemos durante a semana, Pai. Senhor, viemos aqui pedir ao Senhor, Pai, que o Espírito Santo nos ajude, Senhor, nos conduza. O estudo dessa semana falou, Senhor, sobre a importância de nos relacionar com o Senhor e também, Senhor, sobre a importância de lutar contra a nossa própria vontade, contra o nosso próprio eu, Senhor. E sabemos que o inimigo não está satisfeito, Pai, porque ele nos quer em pecado, ele nos quer errando e te envergonhando. Em nós, Senhor, não há força para fazer a tua vontade, mas em ti há todo o poder. Porque o Senhor disse que a partir do momento que estivermos um relacionamento profundo com o Senhor, guardar os teus mandamentos, fazer a tua vontade, serão as coisas mais fáceis para a nossa vida, Senhor. Então pedimos ao Senhor que dê-nos a mente do Espírito Santo, Senhor, dê-nos um coração que te ame acima de tudo, que ame o nosso próximo e que nos ame a nós mesmos, Senhor, porque somente o verdadeiro amor, Pai, nos levará a ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Então pedimos ao Senhor essas bênçãos, Senhor. Os estudos dessa semana foram tão claros para mim, Pai. E eu quero muito, Senhor, muito mesmo, que cada um de nós possa ter esse relacionamento profundo e que isso não permita, Pai, que Satanás venha nos enganar. O Senhor disse que mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem. Então não permita que o nosso coração nos engane, Senhor. E que o inimigo não venha vencer, Pai, trazendo coisas para a nossa vida que nos afaste de Ti.
que o nosso maior objetivo seja o nosso encontro com o Senhor a cada dia e a cada momento. Te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amado Pai, eu te peço saúde, Pai. Recupera, que eu recupere os meus ossos que eu sinto toda quebrada. Tive uma semana muito difícil, acamada, quase 8 dias. Então, eu me entrego nas tuas mãos, Senhor. Amém, Paizinho. Faça de mim, Senhor, o que é da tua vontade. Em nome de Cristo, amém. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Ainda na tua santa presença, Pai eterno, nós queremos louvar e engrandecer o teu santo nome, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é Deus, Criador e mantenedor de todas as coisas. Verdade. Amém, Senhor. A nossa gratidão a ti, bom Pai, porque no amanhecer do teu santo dia, o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos meditando na tua santa palavra. Querido Pai, nos ajude a esvaziarmos completamente do nosso egoísmo e colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida todos os dias. Amém, Senhor. Mas Amém. especialmente hoje, meu Deus, que é o santo dia do Senhor, que o Senhor seja o primeiro e o último em nossa vida em todos os momentos. Querido Deus, dá-nos força, dá-nos sabedoria para te amar e para amar o nosso próximo, e para levar a tua mensagem àqueles que não te conhecem ainda, para que muito em breve possamos contemplar Jesus voltando nas nuvens dos céus. Amém. Foi de modo muito especial este grupo, meu Deus, e teu servo, pastor Rufino, que está aqui nos proporcionando esta oportunidade, também os demais queridos irmãos que estão conectados neste momento, que possamos nos preparar para um dia estar todos reunidos na Canaã celestial, enaltecendo e louvando o teu santo nome. Amém, Essa Jesus. Amém. cresce no doce nome de seu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, Pai. Senhor, te agradeço e sabemos que a vida cristã não depende de promessas feitas na areia, nem da força da vontade humana, mas que se não entregarmos a nossa vida, conforme os estudos dessas semanas e das semanas passadas, e se não tomarmos a decisão de colocarmos a tua vontade acima de todas as coisas, e com a ajuda do Espírito Santo, e que busquemos todos os dias a tua presença em nossas vidas, Senhor. Pois somente assim conseguiremos seguir em frente, Senhor. Sem a força do nosso braço, sem o nosso querer, mas nos submetendo à sua vontade em todos os sentidos de nossa Verdade. vida. Amém, Pai. Amém. Amém. Mais alguém? Bom, Gerson, gostaria de orar? Obrigado, Deus, por mais um momento espiritual que eu consiga cada vez mais separar tempo e dedicação a Ti. Em nome de Jesus, amém. 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 Pai bondoso. Paizinho, Ah, não. Pode orar, mas desculpa. Paizinho querido, continuando na tua santa presença, estamos aqui diante dos nossos queridos irmãos. Estamos aqui porque o seu Santo Espírito nos conduziu e nós ouvimos a voz do bom pastor. Pai, tenha piedade de cada um de nós. Ajuda a gente a continuar entendendo que a nossa busca através do seu Santo Espírito e morrer para o eu é uma busca contínua que deve ser efetuado todos os instantes, todo momento em nosso viver. Pai, ajuda a gente a entender que o verdadeira
contentamento na vida, a verdadeira felicidade não se encontra em nada que existe nesse mundo, nesse universo, mas somente quando nós buscamos no Senhor. Nós não estamos conseguindo ajudar todos, mas tenha piedade, Pai, ajuda a gente a poder assim ser fortificado na palavra e assim automaticamente, através do seu Santo Espírito, o Senhor vai conduzindo as pessoas até nós. Obrigada, Pai, que mesmo com dificuldade, que eu não consigo sair de casa, que é difícil porque eu estou aqui com meu paizinho, mas o Senhor manda as pessoas sedenta pela verdade, pela palavra, através de uma amizade, através do celular, e eu fico muito feliz porque eu posso ajudar o Senhor, porque o Senhor é que conduz as pessoas. Pai, dá força a cada dia mais, porque se nós não tivermos força do Senhor, também não teremos força em nós e nem ajudar o próximo. Perdoa as nossas falhas, continua conosco. Obrigada pela consciência dos seus mandamentos, obrigada por saber que hoje é seu dia tão precioso. Leva-nos na sua santa casa de oração e ajuda a gente a entender que temos que ter comunhão íntima, verdadeira, cheia assim de prazer que vem do Senhor para nós, porque se depender do eu, não temos esse prazer. Mas obrigada pela consciência, pela mudança, pela palavra, pelo estudo, pela intimidade, porque isso só vem do Senhor. O Senhor só quer coisas boas para nós, Pai. Obrigada por saber que temos um Deus poderoso fazendo de tudo para nossa mudança a cada dia, para nossa felicidade. Obrigada, Pai. Dá-nos força e abençoa esse grupo, cada lar aqui representado, cada família, cada igreja aqui representada. Aqui nós temos pessoas de vários lugares. Pai, unja cada um de nós. E obrigada por essa oportunidade sempre. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, Pai Santo, por Jesus. Amém. Amém. Por fim, Senhor, nós entregamos a nossa vontade ao Senhor. Ajude-nos a fazê-lo diariamente. Ajude-nos a começar o dia dizendo, sempre em constante comunhão contigo, oração, Senhor, hoje escolho fazer a sua vontade. Ajude-nos, Paizinho, a identificar os ídolos do coração. Ajude-nos a observar se algo está ocupando o lugar que deveria ser seu. Dinheiro, reconhecimento, conforto, ou até mesmo hábitos pecadeiros. Ajude-nos a contemplar mais a Cristo. Quanto mais nós pensamos no amor e no sacrifício do seu Filho, mais naturalmente se torna a entrega. E ajude-nos a decidirmos hoje, não esperar sentir perfeito para escolher a Deus, mas permitir que a transformação comece no momento do agora. Louvamos-te e agradecemos. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos tirar nossa foto, meus lindos. Então, se quiserem e puderem ligar a sua câmera, tiramos a foto em 3, 2, 1. Sorria. Ok. Todos saíram aqui. De novo. 3, 2, 1. Deus abençoe a todos. Finalizamos com louvor na sequência. Até sábado que vem. Graça e paz. Amém.